Gente, uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a missionária Selma, louvado seja Deus. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e senti de Deus de deixar uma pequena palavra para a nossa meditação. E a palavra se encontra aqui no livro de Daniel, capítulo 9. Louvado seja Deus, estarei lendo aqui o versículo 3, aleluias, 4, que diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rongos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam. E guarda os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Até aqui, louvado seja Deus. Aleluias, aqui o profeta Daniel, ele estava suplicando a Deus pelo retorno prometido do povo de Israel à sua terra. O profeta Jeremias havia escrito que, aleluia, Deus não permitiria o povo de Israel sair do cativeiro, voltar do cativeiro por um período de 70 anos. Louvado seja Deus. Ciente desta profecia, Daniel entende que esta profecia estava prestes a se cumprir. Então ele ora e suplica ao Senhor, mas o interessante é que quando Daniel ora pela nação, ora pelo povo de Israel, suplicando a Deus o perdão, misericórdia, ele não apenas confessa o pecado do povo, mas confessa o seu próprio pecado quando ele diz nós. Louvado seja Deus, ele também está se colocando como um pecador, como alguém que precisa do perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, ele era um homem, aleluia, temente a Deus, um homem íntegro diante do Senhor, o homem que agradava ao Senhor, mas mesmo Daniel, o homem justo, aleluia, perante o Senhor, mesmo ele precisou confessar o seu pecado e se arrepender diante do Senhor. Mesmo Daniel precisou do perdão do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente em nossas vidas. Nós precisamos constantemente do perdão e misericórdia de Deus. Precisamos constantemente reconhecer os nossos pecados, confessar diante do Senhor, suplicar o seu perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos com Daniel que o fato de nós sermos um cristão não quer dizer que estamos livres de pecar, não quer dizer que nós, aleluia, somos santos, até porque se nós fôssemos santos, nós não estávamos mais na terra, nós já estávamos no céu, porque o único santo que eu conheço é Jesus Cristo, e esse se encontra no céu e em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, ele era um homem, louvado seja Deus, reto diante do Senhor, mas mesmo assim ele confessou o seu pecado, ele se arrependeu, ele suplicou o perdão do Senhor. Mas e o interessante também da oração de Daniel, que Daniel, ele além de confessar o seu pecado, ele estava orando pela nação. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos com Daniel é que precisamos reconhecer que nós somos falhos e pecadores, independente de termos ou não algum título, independente de sermos um cristão ou não, nós somos pecador, e precisamos também aprender com Daniel a não apenas orar pelas nossas vidas, mas também orar pelos nossos irmãos, orar pela nossa nação, orar pelo nosso Brasil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos vendo aí, aleluia, essa pandemia acabando com muitas vidas. Louvado seja Deus, destruindo famílias, destruindo sonhos. Nós sabemos que o que está acontecendo é a palavra do Rabrasubra, Rabanagassou, Xarabanagassubria. Nós sabemos que a palavra do Senhor se cumprindo, nós sabemos que a volta de Jesus que está próxima, mas nós podemos continuar clamando, orando ao Senhor para que Ele tenha misericórdia não apenas de nós, dos nossos familiares, mas também das pessoas que estão aí padecendo, sofrendo. Nós podemos também fazer como Daniel, orar pela nossa
nossa nação, orar pelas pessoas que estão aí fora sofrendo. Não é o fato, aleluia, de não conhecer essas pessoas, de não ser parente, de não ser amigos, que, aleluia, nós podemos ficar indiferente ao sofrimento dessas pessoas. Precisamos nos compadecer, aleluia. A Bíblia diz para amarmos um ao outro, amarmos ao próximo como a nós mesmos, amarmos ao próximo como a nós mesmos, é nos compadecer do sofrimento do outro, mesmo que nós não a conhecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer como Daniel, vamos começar a orar, aleluia, não apenas por nós mesmos, pelos nossos familiares, mas vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo presidente, vamos orar pela nação, vamos orar, aleluia, louvado seja Deus, pelos nossos irmãos em Cristo, vamos orar pelos ministérios, louvado seja Deus, vamos orar pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, pelos nossos vizinhos, vamos clamar a Deus, vamos, aleluia, colocar a nossa oração, aleluia, em prática, vamos fazer uma oração fervorosa, uma oração com fé, com jejum, com súplica, como fez Daniel. Daniel, ele era um homem que sabia como orar, era um homem de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, e aqui Daniel está nos ensinando a orar pela nossa nação, a orar pelo próximo. Daniel está nos ensinando, louvado seja o nome do Senhor, a reconhecer os nossos pecados diante do Senhor, a confessarmos e suplicar o perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, ele poderia simplesmente, Deus, perdoa o teu povo, perdoa o povo de Israel, aleluia, ele poderia orar pela nação sem se colocar como pecador, porque ele estava ali, o objetivo dele era orar pela nação, é orar, aleluia, louvado seja Deus, orar pelo povo de Israel, mas ele se coloca como pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que acham, porque é crente já é santo, não precisa se arrepender, não precisa confessar, abra subra, arabanagassou, aina suxarabanagassubra. Há pessoas que acham que não precisa confessar diante do Senhor, que não precisa do seu perdão, mas se engana quem pensa desta maneira. Aleluia, nós somos falhos e pecador. A própria Bíblia diz que o pecado faz parte da nossa natureza humana. Nós precisamos constantemente reconhecer os nossos pecados, confessar diante do Senhor e suplicar o seu perdão e a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que muitas das vezes nós procuramos, aleluia, estar com a vida no altar, ainda que nós procuramos ter uma vida de oração, de jejum, de prática de sua palavra, ainda que não, aleluia, que nós procuramos tapar as brechas, estar na torre de vigilância, procurando não pecar, nós somos pecadores, nós somos falhos, e a cada dia precisamos fazer uma autoanálise em nossas vidas e procurar entender onde é que está o erro. Aleluia, louvado seja Deus, onde é que precisa ser consertado, e pedir a Deus a sua direção, pedir a Deus que nos mostre a sua vontade, para que nós não viemos, aleluia, fazer aquilo que nos agrade, que não agrada ao Senhor, porque antes de ser a nossa vontade, tem que ser a vontade de Deus, porque Ele conhece passado, presente e futuro, Ele sabe o que é melhor para mim, para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aprenda com Daniel. Daniel, a oração dele era uma oração linda, uma oração que agradava ao Senhor. A oração de Daniel era acompanhada de jejum, de súplica, de arrependimento, de confissão. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que dizem, mas eu não sei orar. Louvado seja Deus, inventando desculpa para não falar com Deus. Mas a Bíblia, ela é aleluia, é um livro completo, cheio de, aleluia, homens e mulheres de Deus que fazia orações essas que agradavam ao Senhor, orações que obtinham a resposta da parte de Deus. Mas entenda uma coisa, precisamos, aleluias, orar, mas também entender que nem sempre a resposta do Senhor será aquela que nós queremos. Precisamos, aleluia, aceitar
aceitar a vontade de Deus, precisamos aceitar a resposta de Deus, porque, aleluias, muitas das vezes pedimos algo a Deus que o Senhor não nos dá do jeito que queremos, porque Ele sabe que lá na frente vai nos prejudicar, vai nos afastar de sua presença, vai, aleluia, nos esfriar espiritualmente, aleluia, até mesmo fazer que nós íamos empinar o nariz, esquecer que quem deu a vitória foi Deus, esquecer que nós estamos dependentes de Deus. Quantas pessoas que faz campanha, paga preço, aleluia, por algo, depois que alcança o milagre, alcança a bênção, vira as costas para Deus e esquece, aleluia, do abençoador, só quer saber da bênção, mas esquece do abençoador, esquece que foi Deus que concedeu o milagre, que foi Deus que concedeu a vitória. Ei, terra, ei, você não é nada sem Deus, nós precisamos de Deus, nós somos carentes e dependentes do amor e misericórdia do Senhor Jesus Cristo e precisamos constantemente do seu perdão. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Clame ao Senhor, busque a sua presença, ore pelo seu próximo, ore pela sua nação, ore pelo seu presidente, ore pelos seus vizinhos, louvado seja o nome do Senhor, confesse o seu pecado, clame a Deus, aleluia, com súplica, com arrependimento, com jejum, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, quem sabe você tem orado e você não tem, aleluia, recebido resposta e você diz, meu Deus, por que a resposta ainda não veio? Porque talvez esteja faltando você acrescentar algo nessa oração, talvez esteja faltando você acrescentar mais fé, talvez esteja faltando você acrescentar mais fervor, aleluia, mais súplica, mais arrependimento, mais confissão, quem sabe um pecado, aleluia, que aos seus olhos não é nada demais, é só uma besteirinha, só um pecadinho, mas diante do Senhor não tem pecadinho nem pecadão, pecado é pecado e acabou. Quem sabe é esse pecado que você julga ser um pecadinho, que Deus está esperando você confessar diante dele, aleluia, e suplicar o seu perdão para que ele possa te abençoar. Rabraço, rabadagaçou, xarabraço, aramanagaçubra, ainarraço, xarabanagaçubra. Quem sabe é só isso que está faltando para Deus responder a tua oração, para Deus mandar o teu milagre, para Deus mandar a tua resposta tão esperada. Comece a fazer uma autoanálise, procura investigar a ti próprio, porque é algo, aleluia, que outra pessoa não pode fazer por você, nem você pode fazer por outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso examinar a sua vida espiritual, nem você pode examinar a minha, mas podemos examinar cada um a própria vida e ver, aleluia, aonde é que estamos errando, se tem alguma coisa que não está agradando a Deus, e procurar colocar tudo em ordem para que, aleluia, as nossas orações cheguem até os céus e o Senhor possa nos responder. Louvado seja Deus, e vamos aprender, aleluia, a nos compadecer pela dor do próximo. Louvado seja Deus, vamos aprender a clamar, aleluia, pedir a misericórdia de Deus também pelo próximo, pelo irmão, pelo vizinho, aleluia, pelo amigo, pela nação, pelas essas pessoas que estão aí sofrendo, perdendo seus entes queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que é indiferente à dor do próximo. Foi fulano que morreu, mas não tem nada a ver com isso. Fulano tá lá sofrendo porque perdeu o ente querido, mas não é meu parente, não é meu vizinho, não é nada meu, não conheço. Mas não é bem assim. Louvado seja Deus, o Senhor nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Aleluias. Como é que nós, aleluias, dizemos muitas vezes que nós somos cristãos, se nós não nos compadecemos com a dor do próximo, se nós vemos pessoas sofrendo, pessoas morrendo, pessoas descendo a sepultura, e nós não compadecemos, nós não, tiramos um momento de oração para orar por essas pessoas, pedir a Deus a misericórdia, porque sim, a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir, louvado seja Deus, mas se nós orarmos, se nós suplicarmos a sua misericórdia, o Senhor, ele através das nossas orações, ele corta laço, ele dá livramento, aleluia, louvado seja Deus, ele salva, ele liberta, ainda que a pessoa tenha que descer à sepultura, mas se tem alguém orando por ele, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor, ele pode salvar aquela alma para não ir para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluias. Daniel, ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus. Há pessoas que não fazem uma única oração por dia. Há pessoas que não tiram 5 minutos para falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia me aprofundar mais nessa mensagem, mas aqui o que Deus está falando comigo, contigo, é sobre oração. Quanto tempo você tem feito uma oração fervorosa? Quanto tempo tem que você tem orado ao ponto de você chorar, ao ponto de você se derramar, ao ponto de você falar em línguas, de você sentir abraçubria, rabanagassou, xaramanagassubria, aina, surabra, surabanagassubria, ao ponto de você sentir a presença de Deus na tua vida, terra. Clame ao Senhor com mais fervor, com mais intensidade, faça um jejum, aleluias, louvado seja Deus. Aqui nós vemos Daniel orando ao Senhor com jejum. Aleluia, nesse mesmo livro, no capítulo 10, louvado seja Deus, o versículo 2 e 3 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento. Até que se cumprir as 3 semanas, Daniel esteve orando e jejuando por 21 dias. Mas a oração de Daniel havia sido ouvida desde o primeiro instante. Mas sabe por que a resposta não chegou até Daniel no primeiro instante? Porque estava tendo uma batalha no reino espiritual, impedindo, aleluia, da resposta de Daniel chegar até ele. Ei, terra, há momento que precisamos sim acrescentar um jejum em nossas orações, para que o Senhor possa mandar o anjo mais poderoso guerrear pela tua vitória, pela nossa resposta. Louvado seja Deus. Há momento que nós estamos clamando a Deus e nós perguntamos: Senhor, por que a resposta não vem? Senhor, por que eu clamo tanto e não recebo a minha vitória? É porque pode estar tendo uma grande batalha no reino espiritual. Mas se você aprender com Daniel, acrescentar a sua oração, jejum, o Senhor, aleluia, irá enviar o anjo Miguel para guerrear pela tua vitória, pela tua resposta. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que depois de 21 dias, o anjo chega até Daniel e diz para ele, aleluia, que a sua oração havia sido ouvida desde o primeiro instante. Olha só o que diz aqui no versículo 12, aleluia, e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicar-te o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vi, abraço, rabanagassou, xarabanagassou, surabanagasou. Eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eu, aleluia, eis que Miguel, um dos príncipes, aleluia, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. De acordo, Daniel insistiu, persistiu, perseverou em orar e jejuar. Aleluia, o Senhor enviou o anjo Miguel para guerrear, e a resposta de Daniel chegou até ele. E quando o anjo chega, o anjo diz para Daniel que a oração dele foi ouvida desde o primeiro instante. Sabe por quê? Porque Daniel orou com fervor, orou com fé, orou, aleluia, com arrependimento, com humildade. Ele, louvado seja Deus, confessou diante do Senhor. A oração de Daniel agradou ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas se Daniel não tivesse perseverado, se Daniel não tivesse persistido em sua oração, aleluia, quem sabe a sua resposta não chegaria, ou até demoraria mais tempo. Louvado seja Deus. Mas pelo fato de ele ter insistido, perseverado e acrescentado a sua oração, jejum, ele recebeu a sua resposta. Não é diferente na minha e na tua vida.
Se nós orarmos, jejuarmos e colocarmos a nossa fé em ação, não importa quanto tempo, mas o Senhor irá ouvir e responder as nossas orações. Ei, quem sabe você diz, mas eu já tenho tantos dias orando, eu já tenho um mês orando e até agora minha resposta não chegou. Ei, continue orando, acrescente a sua oração jejum, acrescente mais fé e não se apegue ao tempo, porque o meu Deus não se apega ao tempo, o tempo é dele. Aleluias, o tempo do Senhor não é o nosso tempo, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então não se preocupa com o tempo que você está orando, se preocupa em manter a sua fé, se preocupe em continuar orando, se preocupe em acrescentar um jejum, uma súplica, um arrependimento, uma confissão, se preocupe em permanecer fiel até o fim, se preocupe, aleluia, em continuar a sua oração. Não pare, não desista. Louvado seja Deus, não estacione no meio do caminho, mas seja perseverante, insista em sua oração, que no momento ei terra, no momento em que você menos esperar, Deus vai te surpreender, Ele vai te dar não só aquilo que você pediu, mas vai muito além. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele honra a perseverança dos seus, o Senhor, Ele honra, aleluia, a fé e humildade dos seus, o Senhor, Ele honra, louvado seja Deus, a fidelidade dos seus. Deus, somente persevere e creia que o tempo da tua vitória vai chegar, o tempo do Senhor responder a tua oração vai chegar, mas não se apegue ao tempo, mas se apegue a Cristo, porque é dele que vem a minha e a tua vitória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Daniel poderia simplesmente orar dali, pronto, cessado, aleluias, mas ele não se contentou em não receber a resposta. Ele sabia que uma hora ou outra a resposta do Senhor viria, mas ele precisava continuar orando, ele precisava continuar insistindo. Ele entendeu que a oração do justo tem resposta, aleluia, e que se não tinha chegado logo porque tinha alguma coisa errada, mas não era com a sua oração, porque a oração de Daniel estava agradando ao Senhor. Também não é pelo fato do Senhor não ter ouvido a sua oração, aleluia, mas pelo fato de estar tendo ali uma batalha no reino espiritual, e Daniel sabia, aleluia, que ele só poderia vencer. Louvado seja Deus, ainda que ele não, naquele momento ele não sabia que estava tendo aquela batalha, mas lógico que ele sabia que estava tendo alguma coisa errada. Ele sabia que precisaria jejuar, precisaria acrescentar um jejum à sua oração para vencer. Eita, sabe o que Deus está falando contigo? Há barreiras na minha e na tua vida que só pode ser vencida através da oração acompanhada com jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Há lutas, aleluia, barreiras, há dificuldades, há provações que para vencermos precisamos orar, jejuar e colocar a nossa fé em ação. Não basta somente orar, precisamos acrescentar um jejum para que a nossa oração fique mais poderosa, para que a nossa oração fique mais forte. Aleluia, louvado seja Deus. E no momento que você menos esperar, esta barreira que está impedindo o teu milagre, esta barreira que está impedindo a tua resposta, que está impedindo o teu impossível, esta barreira vai cair por terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, terra. Creia tão somente e verás o milagre de Deus, verás o que Deus vai fazer através da tua oração, da tua persistência, do teu jejum, da tua súplica, do teu arrependimento. Aleluias, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Outra oração que nós aprendemos é com a oração do, aleluia, do rei Josafá. Josafá, ele recebe uma má notícia que viria ali mais de 2 exércitos contra o seu povo. E ele sabia que o povo não estava preparado. Ou ele sabia que, aleluia, o povo não iria vencer aquela batalha. Mas ele não se desespera, ele não entra em pânico. Pelo contrário, ele leva o seu problema diante do Senhor. Ele proclama um jejum entre toda a nação, entre todo Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando todos estão jejuando, estão orando, aleluia, Josafá se coloca de pé na casa do Senhor. Se colocar de pé ou de joelho, aleluia, significa reconhecer que está de joelho ou se prostrando, aleluia, ou de pé diante de alguém grande, de alguém maior, de alguém poderoso. Ele reconheceu naquele momento que o rei maior que ele, muito mais poderoso, era Jesus Cristo. Então, naquele momento, ele esqueceu que ele era rei e ele se coloca de pé diante do Senhor e começa a clamar, aleluia. A oração dele também é muito interessante. Eu aprendo muito com a oração de Josafá, porque, aleluia, ele começa engrandecendo, exaltando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E logo em seguida ele lembra ao Senhor das suas promessas. Não que o Senhor precisa ser lembrado de nada, mas é como se ele estivesse confessando: Senhor, eu creio em ti e eu tomo posse das tuas promessas sobre a minha vida. Deus, eu creio que a tua promessa sobre a minha vida está de pé. Eu creio no teu milagre, eu creio no teu poder. Ele estava ali declarando a sua fé diante do Senhor, reconhecendo que, aleluia, as palavras de Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele estava reconhecendo que a promessa de Deus estava de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Só depois, lá no finalzinho da sua oração, que ele coloca o seu problema, ele suplica a Deus que lhe ajude, mas, aleluia, ele diz ali que ele reconhecia que ele não poderia fazer nada, mas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o general de guerra, esse sim poderia conceder a vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A oração de Josafá foi também uma oração tão forte, tão fervorosa, tão poderosa. Ela agradou tanto ao Senhor, que naquela época o Senhor usava, aleluia, o Senhor usava ali os profetas, sacerdotes, para falar com as pessoas. Mas o Senhor se agradou tanto que o Senhor teve pressa de responder a oração de Josafá, usando o levita para responder a Josafá. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, sabe o que foi isso? Foi uma oração fervorosa, uma oração de arrependimento, uma oração, aleluia, que agradou ao Senhor, uma oração temente a Deus. Ele reconheceu que estava colocando o problema diante de um Deus Todo-Poderoso, que pode tudo e todas as coisas. Ele reconheceu que ele não podia fazer nada, mas o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré, o general de guerra, ele sim iria conceder a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor manda a resposta para o rei Josafá. E ele creu tanto, ele tomou posse da resposta, ele tomou posse que Deus estava no controle, que ele, naquele exato momento, louvado seja Deus, quando vai todos ali para a batalha, louvado seja Deus, ele coloca os levitas na frente dos soldados. Aleluia, louvado seja Deus. Geralmente, aleluia, quando acontecia essas coisas, os reis colocavam os soldados valentes na frente. Mas na história de Josafá foi o contrário. Ele colocou os levitas na frente dos soldados. Sabe por quê? Porque ele entendeu que não ia precisar lutar. Ele entendeu que só precisava adorar. Ele entendeu que só precisava ai na surabraço xarabanagaçubre, ai na surabanagaçou. Ele entendeu que só precisava louvar ao Senhor. Ele entendeu que não ia precisar sujar as suas mãos, não precisaria lutar, não precisaria usar o seu braço, não precisaria usar espada. Ele entendeu que só bastava adorar ao Senhor, porque enquanto ele estivesse adorando, enquanto ele estivesse louvando, o Senhor estava vencendo aquela batalha, o Senhor estava garantindo a vitória para aquele povo. Ei, você está entendendo o que Deus está falando? Então somente adore o Senhor teu Deus, louve e exalte o santo nome dele, porque enquanto você permanece, aleluia, em jejum e oração, louvando, exaltando
diante do Senhor. Tão somente louve e adore ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E não olha para a multidão que está à tua frente. Não olha para esse grande exército que está à tua frente. Não olha para o tamanho deste gigante. Não olha para este leão que está rugindo. Não olha, louvado seja Deus, para as lutas, para a adversidade. Não olha para o que está acontecendo à sua volta. Mas tão somente, aleluia, adore. Porque quem vai na tua frente é o general de guerra, Jesus de Nazaré. Ele está na tua frente com a espada desembainhada. E ele está dizendo: no meu não toca, na minha não toca, porque aqui é meu escolhido, é minha escolhida, aleluia, está guardada, está protegido. Mas adore, clame, exalte o santo nome do Senhor e não pare de orar, não pare de clamar, não pare de exaltar ao Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Clame ao Senhor, aleluia. Quem sabe você diz: mas a minha oração é muito pequena, eu não sei orar direito. Não se preocupa, a Bíblia te ensina a orar. Além da Bíblia te ensinar, o importante não é o tamanho da tua oração, mas é a tua fé, é a tua fidelidade para com Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Quem sabe você diz: mas eu não consigo fazer uma oração alta. Não tem importância, faça baixinho. Mas eu não consigo fazer uma oração baixinha, faça alto. Não importa, ei, aleluia. Louvado seja Deus. O cego Bartimeu, ele clamava em alta voz. Clamar quer dizer que ele estava gritando. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Louvado seja Deus. A multidão tentou parar ele, mas ele continuou clamando cada vez mais alto. O Senhor ouviu o seu clamor e curou a sua cegueira. Não só, aleluia, ele não só curou, louvado seja Deus, mas ele devolveu globos oculares para o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele não tinha nem sequer o globo ocular dos seus olhos. Ele era cego e não tinha, mas o Senhor, que é o Deus do impossível, que ouviu o clamor do cego Bartimeu, aleluia, devolveu globos oculares e ele voltou, aleluia, passou a enxergar e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, aleluia, também no livro de Daniel, louvado seja Deus, no livro de Daniel, capítulo 1, Ana também orou ao Senhor, aleluia, só que a oração de Ana foi diferente do cego Bartimeu, foi uma oração em silêncio. A oração de Ana foi tão quietinha que ela só batia os seus lábios, não saía som de sua boca, pelo que o profeta ele a teve por embriagada, mas Ana estava se derramando perante o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando o profeta teve era por embriagada, ela disse: não, Senhor meu, não sou uma mulher, aleluia, não estou bebendo, não me tomo por uma filha de Belial. Eu sou mulher atribulada de espírito, eu me derramado diante do Senhor. Louvado seja Deus. E o profeta, ele fala com ela que o Senhor conceda a tua petição. E ali, aleluia, pela madrugada, louvado seja Deus, Eucana conheceu a Ana como sua mulher, e o Senhor se lembrou dela e tirou daquela mulher a esterilidade, abriu a sua madre, dando a ela o Samuel tão esperado. A mulher que era estéril, louvado seja Deus, que não poderia ter filho. A mulher, louvado seja Deus, que era motivo de chacota, de vergonha para o seu marido diante da sociedade. Louvado seja Deus, uma mulher que era considerada uma fracassada, que tinha uma rival chamada Penina ao seu lado, constantemente lhe irritando, aleluia, lhe entristecendo. Aquela mulher, aleluia, ela venceu através da oração. A oração dela foi em silêncio, em particular com Deus, mas quando ela menos esperou, aleluia, o Senhor fez com que o seu Samuel gerasse. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher saiu vitoriosa. Ei, você está entendendo o que Deus está falando? Louvado seja Deus. O importante não é se a oração é baixinha, se é alta, não é se a sua oração seja pequena ou longa. O importante é que seja uma oração fervorosa, que seja uma oração, aleluia, uma oração direcionada, que agrade ao Senhor. O importante é que você clame com fé, com fervor, aleluia, louvado seja Deus, com jejum, com súplica, que você confesse o seu pecado, que se arrependa diante do Senhor, que suplique o seu perdão,
oração e que você não desista, não pare, mas insista, persista, porque, aleluia, o mesmo Deus que deu a Ana o seu filho tão esperado, o mesmo Deus que curou o cego Bartimeu, o mesmo Deus que mandou a resposta, aleluia, a Daniel, o mesmo Deus que deu a vitória ao rei Josafá, é o mesmo Deus que hoje vai na tua casa, aleluia, colher a tua oração, colher o teu clamor, aleluia, louvado seja Deus, e manda te dizer que para você perseverar, não temas, porque o tempo do Senhor na tua vida está chegando, no momento exato, o Senhor vai te surpreender, te dando a tua vitória, aleluia, mas não pare, não desista, não estacione no meio do caminho, persevere em oração. Aleluias, que sabe você diz, mas eu preciso de um milagre urgentemente, eu preciso de um milagre para ontem, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, louvado seja Deus, quem sabe você está olhando tudo à sua volta se destruindo, está tudo acabado, você está em desespero, está em pânico. Eu quero te dizer nesta tarde, para de olhar para esta luta, para de olhar para tudo à sua volta e olhe somente para Jesus e não se preocupe, porque o meu Deus, ele vai te responder no momento certo, no tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor, ele não vai te deixar morrer em meio a esta tempestade, em meio a esta ventania. Ele vai, aleluia, te dar a tua vitória, mas é preciso parar de olhar para as lutas à tua volta, parar de olhar para este vento, parar de olhar para a dificuldade e olhar para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluias. Pedro, quando ele estava, aleluia, olhando para Deus, enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele parou de olhar para Jesus, começou a olhar para o vento, começou a olhar para a tempestade à sua volta, Pedro começou a afundar. Mas, aleluia, louvado seja Deus, ainda assim ele clamou pelo Senhor, pela sua misericórdia, e o Senhor pegou em sua mão e entrou com ele em segurança para dentro do barco. Ei, louvado seja Deus, enquanto os teus olhos estiver no Senhor, este vento, essa tempestade não vai naufragar o teu barco vai permanecer, louvado seja Deus, e você vai continuar de pé, enquanto você estiver olhando para Jesus, você andará sobre as águas, aleluia, Deus vai te dar a tua vitória, em nome de Jesus, amém, guarde esta palavra em teu coração, o tema aqui é oração, oração, oração. Não pare de orar. A oração é a chave da vitória. Amém. Fique todos na paz de Cristo.